Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre LGPD em pauta, os desafios da adequação da prática da segurança da informação à Lei 13.709. Eu sou a Ângela, especialista comercial da CTS. Eu vou falar um pouquinho sobre a CTS. A CTS hoje está no mercado há 22 anos. Iniciamos ali junto praticamente com a ANS. Iniciamos nossas atividades em março de 98 e a ANS começou lá por dezembro de 98. Então, temos aí 22 anos de mercado, especialidade em saúde suplementar. Temos hoje como clientes 150 clientes ativos. Hoje, nossos pilares, trabalhamos com consultoria técnica atuarial, onde nós oferecemos a orientação, a legislação e cálculos atuariais para os nossos clientes. Temos um segundo pilar, que é a governança corporativa, baseada e desenvolvida dentro da RN 443. E o nosso terceiro pilar é a segurança da informação, que hoje nós vamos falar com vocês, tá? Eu vou apresentar o Gilmar, é o nosso ministrante hoje. O Gilmar tem a formação em graduação em economia, pós-graduado pela FAI, aqui no Paraná, MBA pela FGV São Paulo, certificado em projetos do PMI, CBP e processos. O Gilmar está há 42 anos no mercado, trabalhando com a tecnologia da informação, gerenciando áreas de sistemas, infraestrutura, segurança da informação, processos, projetos e inovação. O Gilmar já foi gerente na consultoria da Ernst Young, CEO na Votorantim Cimentos, Unimed Curitiba, professor universitário em administração de TI e gestão de projetos, professor convidado em aulas para mestrado da informática em saúde, palestrante e instrutor do PPM, governança de TI, COB, segurança da informação. Atualmente, ele é DPO e está líder à frente da LGPD na CTS. Vocês podem conversar com o Gilmar pelo e-mail, que aparece na tela de vocês, gilmar.ragonetti@ctsconsultoria.com.br, e pelo LinkedIn localizá-lo por meio do nome dele, Gilmar Ragonetti. Agora nós vamos falar um pouquinho de como vamos transmitir, como vai ser o nosso evento hoje para vocês, tá? O evento ele vai ter duração de 45 minutos de apresentação. Vamos ter 15 minutos no final para que vocês possam fazer perguntas. No final do evento, provavelmente amanhã, vamos enviar o conteúdo, será disponibilizado para os participantes via e-mail, no formato em PDF. O microfone de vocês estará fechado, gente, tá? Perguntas devem ser enviadas via chat ao longo da apresentação, identificado por nome e e-mail, para que ao final a gente consiga responder a todos. E todas as perguntas serão respondidas também por e-mail aos participantes. Então, assim, a gente vai responder algumas perguntas. Se não houver tempo, não se preocupem que nós vamos dar continuidade e vamos responder todas as perguntas por e-mail. Sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o Gilmar. Boa tarde, pessoal. Agora sim, Gilmar, estou te ouvindo. Ok. Uma satisfação estar aqui com vocês, falando aqui sobre LGPD, compartilhando aí com todos aí, a grande maioria do nosso público aqui, pessoas que trabalham na área de saúde, nas operadoras de saúde, né? E a gente sabe aí da complexidade, né, de que é tratar a LGPD no nosso segmento. Por isso que nós estamos
criando essa conversa, esse bate-papo, tentando direcionar exatamente para o nosso objetivo, que é a LGPD aplicada na saúde, né? Eu estou deixando um slide aqui para vocês, inicial, né? Que é um slide que tem lá no site da... Gilmar, você ficou com o microfone mudo. Você está com o microfone mudo. Vamos lá. Voltou? Melhorou. Melhorou? Agora estou te ouvindo. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui porque parece que ficou mudo o microfone, né? Então, eu estou deixando aqui para vocês esse primeiro slide aqui, que é o slide que vem aqui do site da Agência Nacional de Saúde, né? Onde tem alguns conteúdos sobre a LGPD para vocês que ainda estão começando nesse assunto, que querem ganhar um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de conteúdo, né? Então, tem uma cartilha, né, sobre a LGPD, que ela é muito didática, muito bem escrita, muito bom para quem está começando nesse assunto. E tem também alguns outros sites que estão apresentados aí no slide, né, que permite vocês aprofundarem um pouquinho mais no conhecimento da LGPD, porque no tempo que a gente tem da apresentação aqui não seria possível explorar todos os temas, eu quero explorar um pouquinho mais os temas relacionados à saúde. Muito bem, gente. Vamos lá. Se tudo está correndo bem, vocês estão vendo aí o meu slide 1, que chama o desafio 1. Então, nós vamos correr aí por 13 desafios na implantação da LGPD na nossa área de saúde, né? Sobre eles que eu vou discorrer, né? Esse nosso primeiro desafio é como que nós conseguimos priorizar o assunto LGPD dentro do nosso negócio. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês, né, assim como todos os segmentos, né, estão... Gilmar. Oi. Deixa eu te interromper só um minutinho. Parece-me que as pessoas não estão te ouvindo. Pessoal, todos estão ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pode continuar, Gilmar. Estão ouvindo sim. Então, tá bom. Então, eu estou apresentando para vocês aqui o primeiro dos nossos 13 desafios, né? Que é como que você prioriza o assunto LGPD dentro da sua organização. Eu tenho certeza absoluta, né, que todos vocês estão assoberbados de atividades, né? E a LGPD é mais um compromisso que chega, né? Assim como foi a ANS há 20 anos atrás, né? A gente tem uma série de compromissos, né, que passam a ser estabelecidos aí dentro da organização, que concorrem com aqueles nossos compromissos do dia a dia, né, aqueles que trazem dinheiro para a empresa, aqueles que reduzem o custo assistencial, aqueles que aumentam as nossas vendas, né, e nós temos que, de uma forma ou de outra, encaixar esse tema dentro das nossas prioridades, né. E acho que o ponto fundamental aqui de como encaixar esse tema dentro das nossas prioridades é entender que a proteção de dados, ela passou a ser uma prioridade essencial no nosso negócio. Então, se nós olharmos esse gráfico aí, nós vamos ver, né, na cronologia do tempo, né, o quanto que as tecnologias, né, elas se infiltraram dentro das nossas vidas. Essa curva em vermelho que vocês estão vendo é como que as tecnologias se infiltram no nosso dia a dia. É como barata, vem de todos os lados e nós não temos como deixar de usá-las, né? Mas o grande barato, né, desse negócio é que elas trazem benefícios e vantagens muito grandes para nós, né? E trazem também aí o ônus, nós temos que cuidar da proteção de dados, né? Então, a primeira lei importante que se tem aí notícia a respeito, especificamente voltada para a proteção de dados, é lá de 1970 na Alemanha, e ao longo dos anos aí, né, foram surgindo uma série de legislações a respeito disso, né? O Brasil, ele entrou um pouquinho mais tarde nesse processo, né? Ele entrou mais ou menos em torno de 2010, 2011, com a lei de acesso à informação. Lá em 2012, né, nós tivemos aqueles nudes da Carolina Dickmann, que acabaram se tornando depois aí uma lei, né, Marco Civil da Internet, e finalmente em 2018 é aprovada a LGPD. Entre 2018 e 2020, né, o Executivo e o Legislativo deram uma série de trombadas aí com relação ao início da execução da lei, né,
E, embora em 2018 já estava definido que ela entraria em vigor em agosto de 2020, né, uma série de pressões de vários lados aí tentaram adiar a entrada em operação, mas não houve jeito. Em agosto de 2020, né, essa lei entrou em vigor, quer dizer, nós estamos com ela em vigor. Isso quer dizer o seguinte: se você ainda não começou a tomar as suas ações de LGPD na sua empresa, ligue o modo pressa, ligue o modo desespero, porque a LGPD ela já está em vigor e em agosto de 2021, né, começam as aplicações de penalidades, né, de acordo com a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já liberou o seu programa de regulamentações complementares, né, que vem para 2021, 22 e 23. Então, isso já está disponível no site da NPD, vocês podem consultar, né, e vocês vão verificar aí o conjunto de compromissos, né, que já se está estabelecendo para o mercado, né. Então, você tem que encontrar uma maneira de priorizar isso no seu negócio, né. Se você não tem argumentos para priorizar com o seu chefe, com o seu diretor, com o seu gerente, né, eu listei alguns aqui para você levar em consideração, né. O primeiro, né, é que a sociedade ela vai nos exigir essa compliance, né? Essa é uma demanda que vem da sociedade, né? Nós temos que levar em consideração isso, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser obrigados pelo próprio desejo da sociedade em fazê-lo, né? Um outro argumento é que nós estamos em risco de sofrer multas ou desgastes da nossa imagem, né? Como empresa, né? Essa lei já está em vigor, então nós estamos sujeitos a algum tipo de penalidade caso não tenhamos o cumprimento de alguns dos pontos, né? Nós temos, por outro lado, a exigência dos nossos clientes, né? Todos nós, operadoras, temos os nossos clientes, e esses nossos clientes, em algum momento, eles vão nos obrigar, vão nos exigir, né, que estejamos em compliance com a legislação, né? Provavelmente, participação em licitações públicas e até mesmo privadas, né, quer dizer, novos leads, novas oportunidades de negócio, né, que vocês tenham, provavelmente vem essa demanda, essa exigência junto, né? Mas eu diria o seguinte: mais do que todos esses argumentos, o mais importante deles, nós temos por obrigação proteger os dados que estão sob nossa guarda. Essa é uma responsabilidade, um dever do nosso negócio. Com relação aos conceitos, né, da LGPD, esse é o único slide que eu vou falar sobre conceitos da LGPD, que é muito mais assim com a intenção de homogeneizar aqui o conjunto de informações, né, que todos vocês têm a respeito, para que a gente possa falar os mesmos termos e aquelas pessoas que ainda não tiveram muito contato com a legislação possam ter uma breve compreensão. Vai ser bem rapidinho, né? Nós temos as pessoas que somos nomeados titulares de dados, né, que nós confiamos os nossos dados pessoais para as empresas. E confiamos os nossos dados pessoais através de diversos recursos, aplicativos, sites, mapeamento de navegação, enfim, quando a gente caminha e estão tirando fotos ou filmando o nosso trânsito em shopping center, na cidade, os nossos dados pessoais eles estão sendo capturados, né, e estão sendo entregues para empresas, né? A LGPD chamou essas empresas de controlador, né? O controlador é o responsável perante o titular a respeito de todos os dados deles. Normalmente, o controlador, para poder cumprir os seus objetivos de negócio, ele acaba usando de terceiros, né? Ele transfere nossos dados pessoais para terceiros, né? Para que eles complementem, executem alguns trabalhos, né? Por exemplo, se vocês são clientes da CTS, né, que vocês são controladores dos dados dos seus beneficiários, por algum motivo vocês transferem os dados desses seus beneficiários aqui para a CTS. Então, nós, CTS, somos operadores de você, operadora de plano de saúde, que é um controlador. Em outros momentos, você, operadora de saúde, pode ser também um operador. Por exemplo, se um hospital, ao receber todos os seus pacientes e
e tentar fazer o processo de liberação de guias com vocês, tentar fazer o processo de pagamento, enfim, todos os relacionamentos que ele tem com você, ele, hospital, ele é o controlador dos dados do titular e você, operadora, passa a ser um operador, né, dos dados que lhes são repassados. Então, existem aí nesses agentes de tratamento de dados aí uma série de pontos, né, dentro do nosso segmento que nós devemos observar para poder mapear todas essas atividades, né, que são realizadas com os dados pessoais dos titulares. O relacionamento, né, entre controlador e titular foi estabelecido pela lei LGPD, né, que seja feito através de um canal único chamado encarregado de proteção de dados. Isso para facilitar a vida do titular de dados. Se o titular de dados quiser exercer qualquer um dos seus direitos, e ele tem muitos direitos para se exercer, ele pode fazer uma reclamação, ele pode pedir informações, ele pode revogar consentimentos de uso dos seus dados, né, para que ele não fique perdido, naufragando nas diversas funções da empresa a qual ele cedeu os dados, ele vai procurar, ele tem pela lei, né, acesso a um encarregado de proteção de dados, e esse encarregado de proteção de dados é responsável, então, por fazer o meio de campo com o controlador. Esse encarregado também, ele tem responsabilidades junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é a autoridade que estabelece todas as normativas a respeito e que pode, ao longo do tempo, exigir dos controladores de dados algumas informações a respeito do tratamento de dados. A autoridade também ela vai exercer esse seu papel através do encarregado de proteção de dados, que também tem um papel, né, de fazer os alinhamentos entre o controlador de dados e o operador de dados da sua empresa. Então, ele acaba sendo uma pessoa-chave, um ponto focal do relacionamento da sua empresa com os seus titulares, com a autoridade e com os seus operadores. Então, é um papel muito importante dentro do processo. Em linhas gerais, assim, esse é o grande mecanismo de funcionamento, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu falei para vocês, eu não vou entrar em muitos detalhes, são 60 e poucos artigos, né, que tem essa lei, né, mas eu vou dizer para vocês assim, a lei ela é muito clara, é uma lei clara, e muito bem redigida, com conceitos e princípios muito bem fundamentados, né? Que ainda carece, é verdade, de muitas regras complementares. Mas, em termos de conceito, ele é uma lei muito bem construída e muito boa para nós, né, como pessoas físicas, né? Se para as pessoas jurídicas, né, isso traz inicialmente uma responsabilidade em umas atividades maiores, né, ao longo do tempo ela será benéfica também para todo o mercado, para todo o ecossistema de saúde, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora do que você precisa, né, para implementar a sua LGPD. Se você consultar 10 consultorias, né, para saber o que você precisa fazer para implantar a LGPD na sua organização, provavelmente todas elas vão lhe mostrar esses blocos. Talvez um bloco a menos, um bloco a mais, um texto um pouco diferente, né? Isso aqui não é novidade, nenhuma empresa mostra isso, não tem nenhuma grande novidade aqui, né? O que eu gostaria de ressaltar nesse slide aqui para vocês é o seguinte, né? Nós temos um compromisso maior do que a legislação, que é o compromisso de proteger os nossos dados. E para proteger os nossos dados, eu deixei aqui, com o texto em amarelo, 2 grandes pontos que nós temos que atuar. Primeiro ponto é obter o compromisso da alta gestão e conscientização dos colaboradores, porque é através desse grupo de pessoas em que ocorre a maior parte dos incidentes organizacionais, dos incidentes de tratamento de dados. Então, você tem que ter um programa contínuo, né, de conscientização de colaboradores. E você tem que ter também um reforço bastante grande na parte de tecnologia de segurança da informação. Quando você cumpre esses 2 grandes objetivos, quando você estabelece caminhos para atuar sobre esses 2 grandes objetivos, você alcança o que é mais importante, que é a proteção dos dados. A lei, ela vai te ajudar a como chegar a esse princípio.
e vai criar alguns compromissos, né, para que dê transparência para o mercado, que esses seus dois compromissos, né, de colaboradores conscientizados e tecnologia de informação reforçada estejam bem cumpridos, estejam bem adequados. Então é isso que essa principal mensagem que eu quero deixar para vocês nesse slide aqui. Pense antes de estar em compliance com a LGPD, pense que você tem que efetivamente proteger os seus dados. A lei, ela só é um instrumento, só é o caminho que vai te ajudar ou te facilitar nesse sentido. Estar de forma protocolar, apenas em compliance com a legislação, se for só para cumprir um protocolo, você não cumpre o seu objetivo maior, que é a proteção. E você corre o risco de ter vazamentos, corre o risco de ter incidentes de dados, né? E aí não vai ter, o fato de você estar compliance, não vai ter justificativa para poder te minimizar, né, as penalidades sobre isso. Então, preocupe-se antes, né, da legislação, preocupe-se em proteger os dados. E depois, automaticamente, você estará dentro, em compatibilidade com a legislação. Então, para você obter esses compromissos, né, a gente diz assim, olha, entenda a sua LGPD. A LGPD ainda é uma lei conceitual, então tem muita interpretação, né? A área jurídica tem que te ajudar bastante na interpretação de todos esses princípios e finalidades, né? É importante essa compreensão, né? Crie todos os seus processos de políticas, normas para a proteção de dados, né? Mapeie as atividades de tratamento de dados. Isso aqui mapear as atividades de dados é uma obrigação do seu processo, porque nos relatórios de atividades de processamento de dados aqui, eles precisam ser apresentados. Se o teu cliente, por alguma razão, o teu titular, por alguma razão, consultar o DPO e quiser saber assim, meu amigo, minha empresa, o que você faz com os meus dados? Você tem que ter isso mapeado para poder estar mostrando para ele. Identifique todos os riscos de incidentes que podem ocorrer sobre esses dados, né, através de tecnologia, processos e pessoas, né, então aproveite esse mapeamento de dados que você faz, mapeando quais são as tecnologias que você usa para que você possa identificar todas as vulnerabilidades que você tem no teu processo e estabelecer planos de respostas para atacar essas vulnerabilidades. Então essa é a outra etapa do processo que você tem que cumprir. Estabeleça cláusulas de privacidades nos contratos e nos canais de coletas, né? Esse é um compromisso de transparência que você tem com todos os seus titulares de dados. Você tem que criar todos os seus canais de consentimento para que, quando você utilizar o consentimento do seu titular como uma base legal, né, para fundamentar o tratamento dos dados. Crie os canais de relacionamento com os titulares, né, para que os titulares tenham facilidades em poder se comunicar com a empresa. O DPO tem que te ajudar muito aqui nesse processo, né? E uma outra obrigação da legislação é você ter o relatório de impacto de proteção de dados, é onde você presta conta para o seu titular de dados, presta conta para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que o seu processo de LGPD foi bem implantado. Muito bem. Para te facilitar todas essas etapas aqui do processo, né, utilize um software de apoio, né, uma ferramenta de software que te ajudará bastante na modelagem de todos esses processos, na emissão dos relatórios. Institua de forma bem pensada o seu canal do DPO, né? Estabeleça o teu processo de sustentação da LGPD, porque lembre que, embora a implantação da LGPD possa ser tratada como um projeto que tem início, que tem meio, que tem fim, quando você termina o projeto, você tem que manter toda essa sua documentação devidamente atualizada para que você possa se utilizar dela ao longo do tempo de vida da sua organização. Se você não tiver um processo de sustentação da sua LGPD estabelecido, 3 meses depois que você implantou o projeto, ou menos que isso, até toda a sua documentação caducou. Então, é importante que você já pense no estabelecimento de um processo de sustentação da LGPD. Bom, quando a gente fala aqui em mapear as análises de atividades de tratamento de dados, é essa, sem dúvida, a atividade mais trabalhosa que você tem pela frente e onde aparecem as maiores dúvidas, né? Porque você tem que identificar os titulares que se relacionam com você,
levantar e classificar os dados pessoais desses titulares, identificar as finalidades e propósitos desses dados pessoais e depois definir todas as atividades que são feitas com isso, os pontos de controle, fazer enquadramento na base legal e avaliar os riscos e planos de respostas. Então, esses são os passos que você tem que adotar no mapeamento no mapeamento das atividades. E é neste bloco que surgem os nossos principais desafios a tratar, que é o que eu quero começar a conversar com vocês aqui de maneira um pouquinho mais profunda, né? O primeiro desafio, o segundo desafio, né, ele vem assim, como que eu implanto a LGPD? Eu tentei falar para vocês de forma bem rápida ali sobre o conceito da lei e sobre as atividades que você precisa ter para implantar a LGPD. Certamente nesse ponto, se você ainda não pensou, né, você começa a ter algumas dúvidas, né? Primeiro, eu vou tratar a minha LGPD só para estar em compliance com a lei ou vou pensar em uma segurança mais ampla para que eu possa ter uma proteção de dados melhor para os meus clientes? Então, essa é uma preocupação, um caminho importante que vocês têm que tomar, né? E eu estou, obviamente, aqui sempre enfocando. Preocupe-se com a segurança ampla. Não pense em implantar a LGPD simplesmente com o objetivo de estar compliance com a lei. Por quê? De novo, se você está em compliance com a lei, mas tem incidentes, né, mesmo assim você vai ter dificuldades e trabalhos aí para frente. Bom, outra dúvida que aparece, eu faço em casa a minha implantação da LGPD ou busco o apoio de uma consultoria? Essa é uma dúvida grande que a gente tem ouvido no mercado, porque muita gente está pensando em fazer em casa. E eu digo para vocês, olha, fazer em casa não é ruim, desde que você tenha disponibilidade de recurso, né? Essa lei não é uma lei complexa que exige assim uma consultoria tão especializada assim. Ele é um conjunto de competências, nós já vamos ver um pouquinho mais para frente, que se você tiver esse conjunto de competências dentro da sua casa, não vejo nenhum empecilho em você fazer em casa. Agora, se você tem uma escassez de recurso, né? Se você tem dificuldade de coordenar a ação de diversos tipos diferentes de profissionais, né, se você tem uma certa dificuldade em poder priorizar esse tema dentro da sua organização, a consultoria ela pode te ajudar e te ajudar bastante. Você tem muito trabalho para ser feito também braçal, né? Muito levantamento para ser feito. Então, você tem que ver, tem que olhar se você vai chamar a sua consultoria apenas para um trabalho de consultoria ou vai chamar a sua consultoria para te entregar execução, né? São entregas diferentes, né? Tem empresas que entregam só consultoria, tem empresas que entregam consultoria e execução. Então, reflita muito bem na hora de estar contratando se você vai para o caminho A ou para o caminho B. Ferramenta de software. Importante que você pense em ter uma ferramenta de software para te ajudar nesse processo. Existem várias ferramentas aí no mercado, como software baseado em serviço, em que você colocar isso dentro do seu processo vai te ajudar bastante, tanto na implantação, mas principalmente depois na sua fase de sustentação. O mapeamento de atividades é uma atividade exaustiva, né? Então você tem que de fato tomar bastante atenção com relação a isso, consome muito recurso porque a maior parte das empresas não tem documentação pronta, então acaba tendo que fazer entrevista com todas as áreas de negócio para poder fazer o levantamento. O DPO é sempre uma dúvida que as empresas têm. Será que eu contrato um DPO do mercado, um encarregado de proteção de dados? Será que esse encarregado de proteção de dados eu formo dentro de casa? Será que eu aproveito alguém da TI, alguém do escritório da advocacia? Será que eu terceirizo com uma empresa de mercado, já que a legislação me faculta essa possibilidade? Então, é uma decisão que é importante que você tome já no início do projeto, né? Para que você aproveite o projeto para criar ou desenvolver a competência do DPO dentro, aproveitando essa fase que é a fase mais rica que você terá, né? E como que você vai tratar também a sua sustentação. Recomendo, então, para vocês, pensem muito sobre essas questões antes de começar o seu projeto, né?
porque se você escolher o caminho certo aqui, se você refletir sobre isso aqui e escolher o caminho certo, você vai encurtar bastante tempo no seu processo de implantação da LGPD. A melhor maneira de você escolher os seus caminhos é você fazer um diagnóstico prévio, né, do seu nível de maturidade em relação a diversos pontos, em relação a como que você tem aqui a sua liderança organizacional, se você tem pessoas disponíveis com tempo disponível, se você tem um bom nível de conscientização dos seus colaboradores sobre segurança da informação ou não, se os teus insumos necessários ao trabalho, que é um dicionário de dados, um mapa de processos, política de segurança da informação, política de uso de recursos computacionais, comitês de segurança da informação, se eles estão estabelecidos, se a documentação existe ou se não existe, né? Se você já tem cultura organizacional sobre gestão de risco, gestão de incidente, gestão de crise, privacidade e classificação da informação, se você tem um bom suporte jurídico, processo ou gestão de projetos, se os teus sistemas já deixam trilha de rastreabilidade, se eles fazem uma gestão de identidade, que é permissão e acesso adequadamente, né? E se as suas ferramentas de segurança de informação, se tiver alguém de TI, vai conseguir entender um pouquinho o que eu estou falando aqui, como DLP, antivírus, proteção do perímetro da internet, SOC, CIEM e outras ferramentas, se elas estão bem estabelecidas dentro da sua empresa, né? E outros, se você tem alguns processos relacionados a teste de invasão, se você tem plano de continuidade de negócio, etc. Essa lista de diagnóstico é uma lista bastante ampla, né? Onde a gente sugere que vocês façam essa pré-análise antes de iniciar o projeto de implantação, porque ela vai te ajudar a definir qual daqueles caminhos, quais daquelas opções que vocês têm a seguir, né? Se você acha que não tem condições de fazer esse diagnóstico prévio, fale com o mercado, tem várias consultorias que oferecem, pode te ajudar, né, a fazer esse diagnóstico, algumas até nem te cobram nada para fazer. Bom, o terceiro desafio que eu quero colocar aqui para vocês, né, é a questão de recursos, né? A LGPD, gente, ela não é uma ciência do foguete espacial, né? Então, eu tenho assistido muitas palestras, muitos eventos, muita gente competente falando sobre o tema, e muitos falam da complexidade da implantação da LGPD. Eu não considero a LGPD algo complexo. Eu considero a LGPD, sim, algo trabalhoso, que requer bastante mão de obra, bastante horas de trabalho em cima, né? Mas a área de saúde, ela é bem diferente dos outros setores, né? Vocês que estão nessa área aí, como nós, sabemos a quantidade de elementos que nós temos, já vou mostrar no próximo slide, né? O que torna a implantação da LGPD, eu vou dizer assim, um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho mais complexa do que dos outros setores. E aí que eu acho que é importante, né, a gente estar olhando, né, e procurando, assim, um parceiro que nos ajude, que tem experiência na área de saúde. Eu acho que essa é uma diferença importante que você tem se você for escolher uma empresa de mercado para te ajudar. Escolha alguém que tenha vivência na área de saúde, é isso que eu recomendo, porque hoje nós temos centenas de empresas oferecendo implantação de LGPD no mercado. Atire a primeira pedra, derrube o primeiro celular se você ainda não recebeu nenhum telefonema de alguém te oferecendo esse serviço. Então, tem muita gente oferecendo, é porque é uma oportunidade de mercado muito boa, muita gente oferece esse serviço, né? E a gente tem que procurar aí no meio de todos esses, separar o joio do trigo, quem que tem competência especificamente na nossa área, né? Quando você estiver olhando LGPD, pense que você tem que ter disponibilidade de recursos de todas essas áreas aqui, né? Você vai ter que ter gente do jurídico, né, envolvida, gente da área de compliance, caso você tenha na sua organização, área de TI com segurança de informação, área de processos, todas as áreas de negócio que tratam dados de titulares, o pessoal de tecnologia de informação, fornecedores de sistemas, todo o seu corpo clínico, né, se você tem serviço assistencial aí, no seu hall de processos, né, e a alta gestão. Então, você precisa mobilizar, né, um pouquinho do esforço, né, de cada um desses componentes para compor a sua solução. Então, isso acaba sendo um desafio bastante grande, porque as operadoras de saúde são, no momento, bastante difícil, até em relação à pandemia, ou até em relação ao próprio segmento mesmo, né? Então, tem que encontrar recursos em todas essas áreas aí para desenvolver, né?
O quarto desafio que nós temos aí é a questão do ecossistema. O nosso ecossistema é um ecossistema abrangente, né? Em termos de quantidade de participantes, de quantidade de atores, é um ecossistema abrangente em termos de características, né? Com certeza, dentre todos os ecossistemas que nós temos setores de negócio, o nosso é o mais trabalhoso para se implantar a LGPD. Pense, né, que você tem aí a sua operadora de saúde que se relaciona com o hospital, com laboratórios, com clínicas, tem os seus serviços próprios, tem os seus ambulatórios, tem os seus consultórios de fonoaudiologia, tem os de nutrição e assim por diante, né? Tem a ANS, com as quais vocês compartilham dados, né? Tem a indústria médica, que de uma forma ou de outra interage com vocês, com seus dados, tem relacionamento com farmácia, tem serviço home care, tem serviço de SOS, então são todos componentes assim que você aumenta o número de pontos em que você tem que olhar como que você trata os dados, como que você transfere os dados, como que você age, como que você atua com esses atores aqui. O teu próprio titular de dados, né? Ora ele é beneficiário, ora ele é paciente, ora ele é cliente, né? Então ele tem personas diferentes, né? Que a gente tem que interpretá-los na hora de fazer o mapeamento de dados, né? Além de um grupo um pouco maior aqui de pessoas, né? Que de uma forma ou de outra acabam deixando os dados dentro da nossa instituição, né? As nossas categorias de dados são todas as categorias complexas, né? O prontuário, o receituário, as guias de liberação, os atestados de saúde ocupacional, os laudos que circulam, para quem já usa o RES, para quem já usa o PEP, né? Os contratos. Então, são componentes que tornam o nosso ecossistema com uma quantidade de itens muito grande para se analisar. Isso faz o seguinte, é complexo? Não. É trabalhoso? Sim. Né? Acho que esse é o ponto principal. Né? Um outro desafio que nós temos aí é a falta de documentação, né? que nas nossas organizações. Né? Eu tenho visto, né, a gente tem conversado com operadoras aí do norte, do sul, do leste, oeste, né, e é comum, né, existe uma ausência de dicionário de dados, uma ausência de mapa de processos, uma ausência de políticas de segurança da informação, o tratamento de senha e permissões ainda é feito num nível assim bem inicial, né, com compartilhamento de senha entre pessoas, senhas genéricas, senhas frágeis, né, os sistemas de informática são normalmente caracterizados por empresas pequenas, né, que não deixam nenhuma trilha de rastreabilidade de acesso, então você acaba tendo que chamar o seu fornecedor, adaptar, né, os softwares, as funções do software aos requerimentos da LGPD, né, e, de uma maneira geral, a gente vê um investimento bastante reduzido em segurança da informação na maior parte das empresas. Isso torna o nosso trabalho de LGPD, né, um pouquinho mais profundo, porque além de você escrever políticas, você tem que ter um plano de resposta bastante amplo para poder tratar as vulnerabilidades que você já tem nativamente e que você deve, de uma forma ou de outra, tratá-las. Outra questão importante é que, com relação aos dados sensíveis, né? O nosso negócio ele é composto, nosso negócio é dados sensíveis, né? Não tem jeito, né? Nós coletamos as nossas bases de dados, vida sexual, origem racial, religião, personalidade, enfim, uma série de dados pessoais sensíveis, né? Com os quais o nosso negócio não pode abrir mão deles para que a gente possa exercer o nosso trabalho assistencial, né? Então, diferente de outros setores que às vezes coletam dados sensíveis sem ter a necessidade de tê-los. Então, eles podem deixar de coletá-los sem nenhum problema, com bastante facilidade. No nosso caso, não. Nós temos que continuar a mantê-los e temos que estabelecer uma base legal, de acordo com a LGPD, para poder fazer o tratamento desses dados. Então, outro ponto bastante importante é que há um compartilhamento de dados entre o nosso controlador, entre os nossos operadores, né? É intenso esse compartilhamento de dados, né? De dados sensíveis, inclusive, né? E que nos obriga a ter cuidados bastante
amplos, né, com relação às cláusulas de privacidade que nós temos com todos os nossos, com todo o nosso ecossistema. Um outro desafio aqui importante é com relação ao consentimento, gente. O consentimento, né, que é a manifestação que o titular concede, dá permissão, né, para que nós possamos tratar os dados, ele se constitui uma das bases legais, né, para que nós possamos fazer o tratamento desses dados. Ela não é única, existem outras bases legais também, né? Mas quando a gente usa o consentimento como base legal, né, o que a princípio nos favorece, nos dá um pouquinho mais de tranquilidade em poder tratar os dados do nosso titular, nós caímos numa armadilha, porque da mesma forma que o nosso titular, ele consente, ele pode revogar esse consentimento. E quando ele faz a revogação desse consentimento, nós temos o trabalho de ter que revogar esse consentimento em todo o ecossistema com o qual nós compartilhamos. Então, o uso do consentimento ele deve ser restrito, né, para aquelas situações em que não houver uma outra base legal adequada para ser utilizado. E normalmente a gente pode criar, né, a própria tutela de saúde, né, já é uma base legal, muito comum que a gente pode usar. Tem as questões contratuais, tem as obrigações que nós temos com os outros órgãos legais que podem ser utilizados aí para minimizar o uso do consentimento como base legal para o tratamento de dados. Outro desafio que nós temos que enfrentar, gente, é a questão da eliminação dos dados. A eliminação dos dados é um direito também que o nosso titular tem. Ele pode entrar em contato com a nossa empresa, com o DPO da nossa empresa e dizer assim, olha, eu quero que os meus dados daí sejam deletados, sejam excluídos. Então, isso traz uma complexidade grande, principalmente quando a gente compartilha esses dados com todo o nosso ecossistema. Traz uma dificuldade grande com relação a todos os backups de dados que nós temos das nossas bases de dados, né? Então, como que eu trato, né, essa eliminação de dados, né, nos nossos processos, né? Por outro lado, nós temos uma legislação, né, na área de saúde, né, que nos preserva, né, vamos dizer assim, o direito, nos dá a responsabilidade, né, vamos dizer assim, de preservar os dados por 20 anos depois do último atendimento. Então, como que fica, né, o processo de revogação de direito versus, né, essa outra obrigação que nós temos aqui. Então, o assunto eliminação de dados, vocês têm que colocar com as suas consultorias aí como um ponto-chave, né, a ser discutido, a ser tratado no seu projeto de implantação. Outro desafio, o desafio 9 aqui, né, é com relação à abundância que nós temos de dados em mídia impressa, né? Então, a maior parte das instituições ainda usa o prontuário no papel, ainda usa o seu receituário no papel, ainda usam as guias de liberação no papel, e a LGPD, ela nos obriga a ter os mesmos cuidados, né, que nós temos na mídia digital, também com a mídia impressa. Então, é bastante importante que vocês coloquem no escopo, né, da sua análise, né, o mapeamento de todas as mídias impressas, não esquecer de tratar isso, né? Muito bem. O desafio 10 aqui, ele vem para vocês assim, como que eu faço o transporte dos dados, que esse é um outro direito que o titular tem, né? O titular, ele passa a ter o direito de chegar na sua instituição, né, e dizer assim, olha, eu quero levar os meus dados que estão no prontuário, os meus dados que estão nos laudos, né, dos exames feitos, né, eu quero tirar daqui e levar para um outro prestador, para um outro médico, levar para casa, né? Quer dizer, esse é um direito que, na verdade, ele já tem, né? Mas agora está reforçado dentro da LGPD, né? E todos esses pontos, né, tem que ser tratados no seu projeto de implantação. Se alguém entrar no seu site e pedir e fazer uma queixa, uma reclamação de que algum dado, né, que ele queira não foi liberado, né, não foi autorizado o transporte, né, ele pode manifestar uma queixa aí para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né?
A questão que fica também para ser tratada é qual é o formato de transporte, né? Quer dizer, como é que você vai entregar esses dados? Provavelmente, por exemplo, no seu prontuário, né? Você tem informações que são do paciente, mas tem informações que são do médico, informações que são da equipe clínica, né? E de uma forma ou de outra, aí você vai precisar encontrar a melhor maneira de possibilitar o transporte dessas informações, né? O desafio 11 que chega para vocês aí é com relação ao conjunto de tecnologias que você usa dentro da sua organização, né? Mais do que nunca, né, a tecnologia a cada dia libera novos recursos, novas funcionalidades e todas elas, né, de uma forma ou de outra, né, abordam os nossos dados, né? Então, quando a gente olha os sensores que coletam dados dentro do hospital, fora do hospital, faz monitoramento de pressão, monitoramento de dados vitais, né? Os aplicativos em celulares que você usa para fazer cuidado em distância, a telemedicina que tomou um corpo bastante grande agora nessa época de pandemia, né? Os robôs de atendimento baseado em inteligência artificial ou em processos automatizados, né? O PEP e o RES, né, que estão cada vez evoluindo mais nessa parte, né? Os cookies que vocês têm nos seus sites, o processamento em linguagem natural, onde você fala e os seus robôs tentam entender, né, qual a informação, cuidado grande que vocês têm que ter com relação, nós temos que ter com relação a isso, né? A internet das coisas, né, onde você está capturando informações de tudo que é vestível, vamos dizer assim, né? E eu diria para vocês uma preocupação muito grande com BI e Big Data. Principalmente com essa parte aí de BI, né? Porque as nossas operadoras trabalham com muitos dados para poder fazer análise de risco, com muitos dados para analisar a parte de sinistralidade, né? E acabam entregando esses dados, né? Às vezes dados sensíveis das pessoas, né? Como os exames que elas fazem, procedimentos que elas fazem, né? Acabam entregando essas informações para áreas administrativas que vão fazer análise de dados, análise de sinistralidade. Muitas vezes vocês entregam essas informações para consultores atuariais, para também fazer esse trabalho, né? Então, toda a parte que envolve BI e Big Data, né, deve ser muito bem olhado durante o seu processo de implantação. O desafio 12º aqui para vocês, né, é a aderência dos seus sistemas em relação à LGPD. Como eu falei para vocês, a maior parte das nossas empresas, né, hospitais, operadoras, acabam usando ou sistemas caseiros ou sistemas de pequenos fornecedores que não têm muita capacidade de investimento para poder manter esses seus sistemas atualizados diante dos requisitos da legislação, né? Então, é importante que vocês tragam esses fornecedores para a conversa do projeto, avaliem junto aos fornecedores quais são os itens de LGPD que ele não está cumprindo adequadamente, para que eles comecem a fazer os investimentos necessários para tornar o sistema deles também compatíveis com o LGPD, né? E aí eu falo principalmente na questão de gestão de identidade, né? Que é você ter uma arquitetura de senhas, de permissão de acesso bastante evoluída dentro dos sistemas, para que você possa ter aí um controle adequado de quem acessa o que, quem faz o que com os dados dos seus titulares, né? E o 13º aqui e último desafio dessa lista aqui, né, é a questão do DPO, né? O DPO, ele é um profissional bastante que tem que ter conhecimento em várias áreas, né? O DPO, você tem que considerar que ele tem que ter uma boa base jurídica, uma boa base de segurança da informação, ele tem que ter uma boa base de relacionamento, saber conversar com todos os envolvidos no seu processo, porque ele vai conversar com titulares, ele vai conversar com a sua Autoridade Nacional de Proteção de Dados, caso seja necessário, então tem que ter, assim, uma boa habilidade de comunicação. E mais do que isso, eu diria o seguinte, ele tem que ter, e é fundamental, um bom conhecimento dos seus processos de negócio. Conhecer os seus processos de negócio, né, é importante para que ele possa visualizar, vislumbrar quais são as vulnerabilidades que tem com relação ao tratamento de dados e poder envolver as áreas específicas num plano de resposta adequado para essas vulnerabilidades. É um profissional difícil de se buscar no mercado, é um profissional que está custando caro, né? É um profissional difícil de reter e vocês sabem que quem tem um não tem nenhum. Então, você acaba tendo que formar um ou ter mais um cara de backup pronto para você, né? E deixar uma observação aqui que a lei também permite que você terceirize esse profissional. Então,
essa foi uma boa saída da legislação, né? Você pode contratar esse serviço especializado no mercado também, né? E que você acaba diluindo, né, o seu custo, dividindo o seu custo com diversas outras empresas do mercado, acaba sendo um negócio bastante interessante, né? E por fim, aqui o último slide que eu quero deixar para vocês, voltando na conversa, olha, pense segurança da informação. Você tem a implantação da sua LGPD como um dos passos, não é o único. Você, em seguida, tem que criar o seu processo de sustentação da LGPD, você tem que ter o seu DPO, o seu serviço de DPO bastante profissional para que ele esteja olhando quais são as vulnerabilidades que você sempre terá ao longo do seu negócio. Você precisa ter um projeto de implementação de melhores práticas de segurança da informação. É importante que você tenha um plano de continuidade de negócio e é importante que você tenha um processo recorrente aqui de auditorias, né? Para que você possa monitorar se a tua LGPD está bem ativa e bem implantada. Gente, me desculpe se eu corri aqui, a minha ideia era realmente tentar mostrar para vocês, assim, nesses 45 minutos aqui, que eu acho que é um tempo razoável para um webinar, né? Os principais pontos e os principais desafios que nós temos na área de saúde, num projeto de implantação de LGPD. Eu fico à disposição de vocês através dos canais que foram colocados, da mesma forma a Ângela coloca a CTS à disposição de vocês para qualquer tipo de necessidade que vocês tenham. Muito obrigado, espero estar contando com vocês em breve. E temos um tempo aí, né, Ângela, para poder responder alguma pergunta, né? Temos um tempinho curtinho, Gilmar, mas eu acredito que dá para responder sim. Eu tenho já uma pergunta da Fernanda. Ela quer saber se o DPO pode ser terceirizado. Sim, o serviço de DPO, ele pode ser terceirizado com pessoas jurídicas, né? E eu acho que isso é uma ótima alternativa, né? Principalmente para as empresas de pequeno e médio porte, que têm uma dificuldade muito grande de encontrar um profissional com esse perfil dentro da sua casa. Tá. Outra pergunta aqui da Jéssica. O aceite do termo de consentimento de forma online tem validade? A assinatura eletrônica, né, dos processos de autenticidade, né, de um processo qualquer, né, ele permite, né, que você dê o consentimento de forma eletrônica, sim, através de senhas. Então, desde que, né, você tenha o seu processo de senhas, né, muito bem construído, né, e que você possa ter segurança de comprovar, né, que a pessoa que deu o consentimento realmente foi aquela pessoa. Então, aí é importante que você tenha alguns mecanismos de validação, né, nesse processo, para você deixar isso um pouquinho mais aperfeiçoado, como o envio do SMS, o envio do e-mail, o envio até de uma mensagem de confirmação, né, para a pessoa que está no cadastro, para se garantir, deixar uma trilha de rastreabilidade que esse consentimento realmente foi feito pela pessoa correta. Ok, obrigada, Gilmar. Temos mais uma pergunta aqui da Gabriela. Como se criam os canais de relacionamento com o titular dos dados? Os canais de relacionamento você pode criar no site, né? O melhor local, talvez o local mais simples, o local mais adequado, né? Seja no site da sua empresa, lá junto com o canal de Fale com o DPO, né? Lá você cria um formulário, pode ser, né, uma das opções, né? Você criar um formulário, esse formulário onde a pessoa registra, né, aquilo que ela está precisando, aí esse registro pode ser um pedido de informação, o registro pode ser uma reclamação sobre alguma coisa, pode ser até efetivamente uma queixa sobre um incidente, né? Esse formulário é bom que ele preveja, né, esses tipos de situação. Esse formulário ele tem que cair no workflow, por workflow nas mãos do DPO, o DPO tem que dar o tratamento dentro de um prazo curto, né? Provavelmente dentro de 48 horas, ele tem que dar, no máximo em 48 horas, dar um posicionamento para o titular sobre a manifestação feita. Eu recomendo também que, da mesma forma que nós já temos dentro dos nossos processos de manifestação, né, que
que a ANS nos coloca, né, que você registre e que você informe um número de protocolo para a pessoa que abriu, né, essa demanda, né, para que ela possa também monitorar. Essa é a maneira mais simples, né, mais rápida de você poder ter, de você documentar todo o processo. Você pode também ter esse canal através de telefone, você pode ter esse canal também através de e-mail, né, que são alternativas talvez mais urgentes de se implementar, né, desde que você tenha lá o canal de contato, fale com o GPO, né, que dê o telefone do GPO, o e-mail do GPO, e você receba isso através desses canais e possa dar um atendimento bastante rápido sobre isso. Eu fiz um teste de penetração outro dia num cliente, né, em que ele tinha esse canal aberto, né, fale com o GPO, tentei falar com o GPO, né, e na verdade, a ligação ela acabou caindo numa central de atendimento, a central de atendimento não sabia nem o que era LGPD, não sabia nem o que era proteção de dados, muito menos o que era DPO. Então, se você for criar um canal de atendimento telefônico, né, tome todo o cuidado de dar a formação necessária para quem vai atender esse telefone, para que a pessoa saiba do que se trata a conversa. E o canal tem que ter a informação também sobre o DPO, né, Gilmar? É importante, né, que no seu site, né, você coloque lá uma página no seu site. É importante não, é mandatório, é necessário que você coloque no seu site, né, o e-mail do DPO, o telefone de contato do seu DPO e o nome do seu DPO. A pessoa tem que ser nomeada. Uhum. Gilmar, eu vou aproveitar que nós estamos falando sobre os envolvidos, os elementos da LGPD, e tem uma pergunta do Paulo, que ele quer que você explique um pouquinho mais sobre o operador e o controlador. Tá, ok. Então, deixa eu colocar o slide aqui do operador e do controlador, né? Então, estamos aqui, né? Então, o controlador é a empresa que ela coleta os dados do titular e ela passa a ser a responsável sobre os dados coletados desse titular. Então, por exemplo, se eu sou cliente de uma operadora de saúde, né? E faço um cadastro no meu site, no meu aplicativo, ou assino um contrato, né, de prestação de serviço, eu estou entregando os meus dados para a operadora de saúde. Então, essa operadora de saúde, ela é a controladora dos meus dados. Né? Quando essa operadora, por alguma razão, por alguma necessidade do seu processo de negócio, ela transfere dados para uma outra empresa, esta outra empresa ela passa a ser um operador dos dados. Este operador ele tem que estabelecer compromissos de relacionamento com o controlador. E aí eu recomendo que o encarregado de proteção de dados, que é do controlador, né, monitore e audite o seu operador para verificar se todas as atividades de processamento de dados com os dados dos seus titulares estão feitos de maneira adequada, estão em compliance, em conformidade com a LGPD. Então, esse é o papel de cada um. A responsabilidade, né, caso haja algum incidente de vazamento de dados, que esse incidente seja julgado, né, pelas autoridades competentes e seja atribuídos multas, né, aos infratores, existe uma corresponsabilidade entre controlador e operador. Quer dizer o seguinte, o controlador ele pode passar parte dessa penalidade ou atribuir parte dessa responsabilidade ao operador. E aqui é importante que os contratos estejam muito bem claros e estabelecidos entre esses dois agentes aqui para que não esteja trombada lá na frente. E você, operadora de saúde, só reforçando, né? Você, em alguns momentos, você é o controlador de dados do seu titular, em outros momentos, sim, você é operador de outras empresas que passam dados de titulares deles para você. Né? Então, o hospital, quando te entrega dados, né, para você, controlador, né, para você, operadora, você está no papel de operador. Embora eu acho que na maior parte das atividades as nossas operadoras sejam controladoras. Tá. Aproveitando ainda, falando sobre os elementos, os participantes da legislação, eu vou pular uma pergunta e vou falar uma outra que está relacionada, que é da Micaele, desculpe. Como classificar os médicos cooperados
em seu consultório na relação da LGPD, controlador ou operador? Essa é uma pergunta de 1 milhão de dólares para todas as operadoras, todas as cooperativas de uma maneira geral, né? Porque o médico, né? O médico cooperado, né? O médico Isso. cooperado ele tem múltiplos personas, né? Primeiro que ele é sócio do negócio, né? Então ele tem o chapéu de sócio do negócio. Depois ele é prestador de serviço, né? Porque ele faz parte da rede, ele como titular faz parte da rede, né? E ele também é um titular de dados, porque os dados deles também estão entregues ao controlador. Então, o médico cooperado, ele é um titular com múltiplas facetas, né? E essas múltiplas facetas, elas têm que ser mapeadas, né, dentro do seu processo. Ora como sócio titular, ora como médico prestador e ora como um titular de dados qualquer. Não sei se consegui responder, mas realmente a relação de médico cooperado, né, é bem interessante de você desenhar. Sim, sim. Gilmar, o seu microfone ficou mudo novamente. Ótimo. Tá. Gilmar, nós vamos encerrar por aqui devido ao nosso tempo. Obrigada pela sua explanação. Obrigada a todos os participantes. As perguntas que nós não conseguimos responder, vamos responder via e-mail, conforme falamos no início. Eu quero me desculpar porque nós tivemos um imprevisto em relação ao acesso, tivemos que disponibilizar o link via YouTube para que todos tenham acesso. Como falamos no início da apresentação, nós vamos disponibilizar por e-mail a apresentação que foi ministrada hoje. Fiquem bem à vontade para nos perguntar e questionar. Eu quero agradecer a participação de todos. Obrigado, boa tarde a todos aí. Obrigado. Obrigada, boa tarde.